Olá pessoal, tudo bem? Enfim, hoje vou estar gravando mais um vídeo aqui falando sobre produtos regionais. Primeiramente, uma coisa que é importante a gente enfatizar, recentemente saiu uma pesquisa a respeito dos estudos de variedades de plantas no Brasil. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, o estudo mostrou que tem atualmente, foi um estudo recente, 47 mil espécies de plantas catalogadas. E isso, na verdade, não chega nem perto das possibilidades, porque como a região sudeste, por exemplo, normalmente tem uma infraestrutura melhor e recebe mais verbas até para estudo, então se encontrou, por exemplo, na Mata Atlântica, que praticamente está extinta, mais espécies do que na Amazônia, o que na prática nós sabemos que não pode ser verdade. Até mesmo porque a região amazônica a logística é um pouco mais complexa, é mais difícil pesquisadores chegarem, precisa de mais verba. Lá foram encontrados só 15 mil espécies, mas acredita-se que chegue a ter 45 mil espécies só na Amazônia. Se a gente levar em consideração ainda a questão dos punks, plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que em alguns lugares nós consideramos como erva daninha, como por exemplo o dente de leão, que a gente encontra em qualquer quintal, enfim, fresta de rua, que é muito comum, que até do ponto de vista nutritivo ele vem a ser muito estudado. Por exemplo, o dente de leão tem mais nutrientes do que uma alface, por exemplo. Enfim, continuando, eu quero falar sobre essa ideia de produtos regionais, qual a importância dele, quais os valores dele. Primeiramente, uma coisa que vem crescendo muito, algumas pessoas colocam como tendência, para mim isso não é uma tendência, isso é uma coisa que não tem mais volta, que é o uso de produtos orgânicos. É bom lembrar que os produtos orgânicos são produtos livres de agrotóxicos. Você tem até um selo hoje do governo federal identificando esses produtos. Se vocês forem no mercados, com certeza vocês vão encontrar com facilidade, enfim. Hoje você pode até ver que as prateleiras de orgânicos cada vez vem crescendo mais. Nos últimos 10 anos no Brasil cresceu quase 300% o mercado de orgânicos. O Brasil nos próximos anos deve se tornar o maior mercado da América Latina e a longo prazo talvez se torne um dos maiores mercados do mundo em relação ao uso dos produtos orgânicos. E é muito importante a gente ter isso enfático, porque o Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Você tem até alguns filmes que é muito interessante vocês assistirem, até nacionais mesmo, como O Veneno Está na Mesa 1 e O Veneno Está na Mesa 2, que mostra muito essa relação do agrotóxico com, enfim, com a agricultura tradicional que nós conhecemos. E na grande maioria das vezes, esse uso do agrotóxico está muito vinculado às grandes corporações. Nada tem a ver realmente com enfim, a eliminação das pragas. Eu vou te dar um exemplo simples, só para a gente entender. Eu estou aqui em Fortaleza, aqui na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, tem um professor chamado José Júlio da Ponte. Infelizmente ele morreu, mas ele descobriu que naquele líquido que é liberado pela mandioca, a manipoeira, né, antes de ser aquecido, ou seja, antes de liberar o veneno, ele pode ser diluído em água e utilizado para matar a maioria das pragas existentes em lavouras. Ele já fez vários testes, ele até acho que chegou a patentear o pó da manipoeira. Até a própria Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, fez uma espécie de manual que foi, enfim, distribuído, está até disponível na internet para quem quiser, até para aprender um pouco mais sobre o assunto. Já foi distribuído até para países aqui da América Latina. Enfim, se você procurarem também, já deu algumas entrevistas no Jô Soares, enfim, se vocês procurarem o nome desse professor de agronomia, vocês vão encontrar muito material a respeito disso. É óbvio que a indústria de agrotóxicos ela não vai trocar um produto que é pago, ou seja, o veneno que ela vende pago, por um produto que, enfim, na grande maioria das vezes ele é gratuito, porque na verdade é um resíduo que é jogado fora, dificilmente é utilizado. Continuando a nossa sequência aqui, eu quero falar um pouco mais sobre essa ideia de produto regional, porque cada vez mais as pessoas falam sobre ele, mas a gente tem que entender como um todo, como ingrediente, como
pesquisador, como, enfim, como empresário também, porque o empresário não vai investir em algo que para ele não seja vantajoso. E o produto regional ele tem esse valor muito forte. Primeiro, porque você passa a identificar o produto que você consome, você utiliza no seu bar, seja uma rapadura preta, pegando como referência aqui o Ceará, uma rapadura preta, você, enfim, pegando uma acerola, pegando uma siriguela, pegando um bull, enfim, usando uma cachaça de boa qualidade, às vezes até de um produtor local. Mas a grande ideia, na verdade, é você usar um produto regional que você tenha contato, porque você tem contato com o produtor, você sabe de onde ele está vindo, você sabe como ele cuida desse ingrediente, a importância desse ingrediente para ele, então automaticamente você vai entregar um produto melhor. E consequentemente, do ponto de vista empresarial, o produto vai vir fresco. Você conhece o produtor e provavelmente ele vai estar próximo de você. Automaticamente a logística é menor, o custo desse transporte vai ser menor. Você sempre vai ter um produto com uma qualidade superior chegando para você. Muitas vezes você pega, por exemplo, produtos que vêm de uma outra região, porque aquela região em si não produz, então o produto vem muito mais caro. Normalmente a qualidade dele é duvidosa porque ele passou dias, às vezes uma semana para chegar, então o produto não chega com um potencial, digamos, de qualidade essencial para chegar na mesa do cliente. E aí também entra num outro fator, dentro do ponto de vista regional e até do ponto de vista turístico, porque o turista, quando ele vem de fora para uma região, muitas vezes ele busca aquele produto local, aquele ingrediente local, que para ele é interessante até para que ele conhecer a cultura. Eu vou no México, eu tenho um grande interesse em tomar tequila mexicana local, o mezcal, o pulque. Não tem muito sentido eu provar um whisky, por exemplo, ou provar um gin. Eu tento buscar a cultura local. É a mesma coisa no Brasil, por exemplo. E tem uma coisa muito interessante a respeito disso. O Ministério do Turismo fez uma pesquisa e o segundo maior gasto do turista é com a alimentação. E a alimentação envolve a comida e envolve a bebida. Então, o primeiro gasto, na verdade, é o transporte, ou seja, o deslocamento do turista até aquele local que ele está chegando, que ele está indo, enfim, passar as férias, a trabalho. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa visão global para a gente entender que esse produto regional ele vai muito mais além. Então, você vai ter um produto de qualidade, você vai estar gerando uma economia local, você vai estar gerando, enfim, diminuição de custos até para o seu empreendimento. Então, assim, tem toda uma cadeia acontecendo que é fundamental, que só tende a fortalecer e só tende a crescer.